A paz do Senhor para ti e boa noite. Eu vim falar sobre algo que Deus colocou no meu coração que eu devia falar para vocês e é que Jesus está a voltar. Irmãos, se nós demos conta, está acontecendo muita coisa que nem sequer nós conseguimos, que mesmo nós dentro da igreja às vezes ficamos, Senhor, será que realmente o Senhor está a voltar? Porque tem vezes que nós entramos na igreja e ficamos também com as nossas dúvidas. Não é porque não temos fé, mas é porque às vezes tem muita coisa que acontece na nossa vida que nos faz às vezes pensar que Deus já não está a nos ver. Mas nós sabemos bem que no meio dos problemas, Deus continua mais perto do que nunca. Deus nos ama tanto que entregou Jesus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que quem cresce nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Por isso nós conseguimos entender isso mesmo disso, que Deus nos ama e nos amou, sabendo que eu e você não merecemos. Eu vim falar uma palavra para você não ter medo. Para você não ter medo, falar assim que não, eu faço isso, aquilo. Eu não mereço, eu não mereço também. Eu não mereço também ser salvo. Mas me deixa te explicar algo. A graça de Deus alcançou todo mundo. Jesus morreu por você, por mim. Jesus morreu por todos nós, sabendo que nós poderíamos e podemos voltar ao pecado, sabendo que nós podemos negar Jesus como Pedro fez, mas Jesus não quer só que nós negamos, Jesus não quer que nós negamos Ele. Por quê? Porque nós bem sabemos que Jesus falou assim, se nós negarmos Jesus diante dos homens, Ele nos negará diante do Pai. Mas se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele também nos confessará diante de quem? Diante de Deus, do Pai. Irmão, entende? Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira de ser crente, não é brincadeira de lutar, não é brincadeira de luta espiritual. Luta espiritual é verdadeira. Luta espiritual é algo verdadeiro. E o irmão entende, Jesus te ama muito. Mas Jesus não te aceita do jeito que você é, porque se Jesus te aceitasse do jeito que você é, a morte da cruz não seria necessária. Porque Jesus morreu para que nós sejamos salvos, para que o véu, a separação que havia entre nós e Deus, que já não houvesse mais. Por isso, sem mais demoras, o que eu quis dizer é: aprenda que somente porque Deus derramou a sua graça sobre nós, não significa que vai ser sempre assim. Não significa que vai ser sempre assim. Vai chegar um tempo que a graça vai acabar. Vai chegar um tempo que aquele que procurar o Senhor não vai achar. Por isso, procura Deus enquanto Ele ainda pode ser achado. E eu quis falar sobre uma coisa que realmente colocou no meu coração, que é sobre a grande tribulação e a vinda de Jesus Cristo. Jesus disse aos apóstolos que ele viria a segunda vez, mas a primeira vez Jesus foi para preparar um lugar, porque foi isso que Jesus lhe disse: eu vou para vos preparar um lugar, e aonde eu vou vocês não podem ir. Jesus estava a falar sobre o céu, que eles só poderiam ir lá se eles tivessem que mortos, mas eles não poderiam entrar dentro do céu, mas sim ficariam no paraíso. Está aqui o céu, aqui está o paraíso, entende? Yeah. Por isso, tá aí. Jesus vai voltar a segunda vez para buscar a sua igreja, mas também Jesus falou que primeiro vão ressuscitar os mortos, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós vamos ser arrebatados nos céus, todo mundo vamos se encontrar lá juntos e depois vamos ir. Mas o que eu quero te falar é: irmão, se prepara,
não é só se preparar de ir à igreja todos os dias, mas o teu coração continua vazio, mas isso aqui não dá. Mas o que eu estou a falar, se preparar, é fazer o quê? É invocar o nome do Senhor, clamar pelo Senhor. Enquanto nós estamos aqui na terra, irmão, entende? Vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter aflição, vai ter qualquer tipo de coisa. Mas entende que Deus é maior do que o problema que nós estamos a passar. Deus é maior do que aquilo que nós estamos a suportar. Viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 21. Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não estava a falar aquilo por ilusão. Paulo estava a falar aquilo. Porque Paulo sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas ele sabia que se ele continuasse vivo, ele queria continuar vivo com Jesus. Mas se ele morresse, ele queria morrer com Jesus. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e ainda assim perdemos a nossa alma? Jesus falou o preço de seguir Jesus. Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, deixa ele negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz diariamente. Que é nos submeter a Deus, repreender os nossos desejos, crucificar, matar a nossa carne, os nossos desejos com as nossas paixões. E entenda uma coisa: crucificar os teus prazeres, as tuas vontades e colocar a vontade de Deus acima dos teus próprios desejos não significa você não se amar, mas significa amar a Deus mais do que aquilo que você quer fazer. Por isso, como eu amo mais a Deus do que os meus desejos, eu coloco a Deus acima dos meus desejos. E a grande tribulação. A grande tribulação vai acontecer depois da vinda de Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, depois disso acontecerá que a grande tribulação. Ninguém sabe se vai ser imediato. Se logo que Jesus vier buscar depois, e porque também a Bíblia diz assim que será como um ladrão que vem de noite. Que Jesus virá como um ladrão que ninguém vai dar conta. Só vai ser prova. É por isso que Jesus nos fala para nós sermos atentos, vigilantes. Mas com isso tudo, eu não quero para você achar que não, que eu sou perfeito, não. Eu não sou perfeito. Mas Jesus me suporta. Jesus me ajuda a levantar. E sabendo principalmente que eu sou adolescente, eu passo por tanta coisa que muita gente chama de estupidez ou de uma fase que realmente me irrita, porque é algo que eu passo. A grande tribulação vai ser algo que que você vai ser salvo baseado nas tuas, você vai ser salvo pelas tuas obras, pelos teus méritos, você vai ser salvo pelos teus esforços. Você vai ter que se manter. Se você vê bem a igreja antiga, lá no tempo de Paulo, etc., que a igreja era perseguida, que todos aqueles que crescem em Jesus Cristo que eram mortos, decapitados, perseguidos, mortos, queimados e várias outras coisas. Mas nisso tudo Deus não abandonou o seu povo. Que Jesus já nos prometeu a vitória, que nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Através da morte de Jesus, nós já temos a vitória. A palavra de Deus era essa. E também eu quis só falar que, para compartilhares, por favor, esse vídeo, para que possa chegar também para mais pessoas. Que esse vídeo possa chegar para o máximo de pessoas. Para que as pessoas possam ouvir essa palavra, se arrepender dos seus pecados e aprender que o tempo é agora, que o tempo de se arrepender, que o tempo de lutar, que o tempo de buscar o Senhor é agora. Porque o amanhã não é prometido. O amanhã só é prometido para quem Deus prometeu o amanhã. Mas o amanhã não é prometido para ninguém. Por isso, nós devemos andar com nossos olhos focados em Jesus e andar com a armadura de Deus. Meus irmãos, a palavra era só mesmo essa. E que Deus esteja contigo.
e a tua família. Boa noite.